dia, turma! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática e nós já estamos no terceiro trimestre. Praticamente tivemos o ano todo online, né? Tivemos apenas uma prova presencial de Matemática 2, o resto foi todas online. A gente vai ver hoje a aula 119 da apostila 6. Antes eu queria lembrar vocês dos sextos anos que a gente ficou com uma tarefinha da página 80 para resolver. Então nós vamos começar por ela, eu vou explicar direitinho na videoaula e depois a gente parte para a aula 119 e 120. Só que a aula 119 e 120, ela vai ser dividida em dois momentos. A gente vai fazer uma parte hoje e uma parte na sexta-feira, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e bora pra aula! Bom dia, galera! Então, como eu havia comentado com vocês no vídeo anterior, eu vou fazer com vocês o exercício da página 80 da apostila 6, o exercício 5, em que eu peguei os dados e data de nascimento do aniversário de vocês. Então, veja que no exercício 5 ele fala assim, ó, vamos fazer uma coleta de informações na sua sala de aula. Como a gente não está em aula presencial, eu fiz a coleta na secretaria. E aí no exercício B, eu fiz a organização desses dados. Então, coloque os dados na tabela a seguir. Caso tenha alguma dúvida, fale com o seu professor. Então, eu fiz essa coleta e coloquei aqui quantos alunos fazem aniversário nas datas, nos respectivos meses. Veja que a gente tem um total de alunos, de 52 alunos, e alguns alunos têm datas de aniversários em meses variados, certo? O que a gente precisa responder? A gente precisa responder o exercício C, que são 4 bolinhas, tá? Então, veja que no exercício C, no passo 3 da interpretação, vou colocar aqui para vocês, ó, ele pede o seguinte, vou puxar minha tabelinha para cá, ele fala assim, quantos alunos nasceram em fevereiro? Nos 2 sextos anos, aqui tá todas as turminhas, sexto azul e sexto verde, em fevereiro nasceram 2 alunos, apenas 2 alunos. Na primeira bolinha. Na segunda bolinha, ele pergunta, quantos alunos nasceram nas férias de janeiro, julho e dezembro? Então, nas férias, nasceram 4 mais 6 mais 5, que vão dar 15 alunos, né? 15 alunos nasceram nas férias. Então, na terceira bolinha, então, ele pergunta o seguinte, quantos alunos nasceram em um mês cujo nome começa com a letra A? Com a letra A, a gente tem abril e agosto. Então, abril, a gente tem 8 alunos e agosto, a gente tem 1 aluno. Então, são 9 alunos. E na última bolinha, que fica na página 81, ele pergunta se existe algum mês em que nasceram mais de 10 colegas. Veja que está em outra cor aqui, então mais de 10 colegas aqui. Eu tenho em julho, que é o mês que nasceram 11 amiguinhos, certo? Os outros espaços que vocês têm aí são perguntas que a gente faria para os amigos dentro da sala de aula, mas como a gente não está em aula presencial, eu vou ficar devendo para vocês, tá bom? Então agora a gente vai começar a aula de hoje, que é a aula 119. Vamos lá? Vamos na aula 119 e 120. Nós vamos fazer a aula de hoje em 2 partes. Então, hoje eu vou fazer o exercício 1, vou fazer o exercício 2. E na próxima aula eu faço o 3, o 4 e o 5, ok? Então, veja, no exercício 1 ele fala o seguinte, o gráfico a seguir foi construído a partir de uma pesquisa feita com 50 crianças de 5 a 10 anos. Foi perguntado para cada uma delas qual o doce entre as 6 opções possíveis, chocolate, pirulito, sorvete, bala, chiclete e bolo, que mais gostavam. Observe o resultado. Então, a gente tem um gráfico aqui de setores, gráfico de pizza, com os doces favoritos das crianças. Foi tirado do
na fonte Construindo Ciências no ano de 2008. Veja que o bolo está na parte azul, chicletes na parte amarela, bala na parte verde, sorvete na roxa, chocolate na marrom e pirulito na rosa. Então, no exercício A, ele pergunta o seguinte: fazendo uma análise do gráfico, complete as frases. A fração que corresponde ao número de crianças que preferem chocolate é de... Para responder o exercício A, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é onde está o número de crianças que preferem chocolate. A gente sabe que as crianças que preferem chocolate são 15. Dentre quantas? Dentre as 50 pesquisadas da idade de 5 a 10 anos. Então, eu posso falar que a fração que corresponde às crianças que preferem chocolate são 15. São 15 das 50. Mas essa fração não é a fração mais irredutível possível. Então, eu posso reduzir essa fração e deixar ela 15 dividido por 5, eu encontro 3. E 50 dividido por 5, eu vou encontrar 10. Então, quer dizer que entre 50 crianças, 15 preferiram chocolate. Ou entre 10 crianças, 3 preferem chocolate, certo? É só isso esse exercício. Na letra B, ele fala o seguinte: a fração que corresponde ao número de crianças que preferem pirulito, sorvete ou bala. Ó, ele tá querendo os 3. O pirulito não são 10? 10 de quanto? 10 de 50 crianças. 10 crianças que gostam de pirulito das 50 pesquisadas. Mas qual era o próximo doce? Sorvete. Sorvete é o roxo. Também é 10 crianças preferem sorvete das 50 que foram pesquisadas. E a bala, que é a cor verde, que são mais 5 de 50 crianças. Então, o que eu tenho que olhar aqui? Que eu tenho 3 frações somadas, então eu tenho que olhar o meu denominador, se eles são iguais. Se eles são iguais, eu não preciso fazer o MMC. Eu só vou copiar de novo o meu denominador e somar os numeradores. 10 mais 10, 20, mais 5, 25. Então, quer dizer que das 50 crianças pesquisadas, metade delas preferem sorvete, pirulito ou bala. Mas eu consigo deixar essa fração irredutível? Consigo, né? Então, se eu dividir isso aqui por 5, eu vou encontrar 5 décimos. Mas eu ainda consigo dividir isso aqui por 5. Se eu continuo dividindo porque ela não é a irredutível, 5 dividido por 5 vai dar 1 e 10 dividido por 5 vai dar 2. Olha lá, metade das crianças preferem sorvete, pirulito ou bala. No exercício C, ele pergunta o ângulo correspondente ao setor das crianças que preferem chiclete. O chiclete, pessoal, é a parte do gráfico que está em amarelo. Então, veja que o ângulo é a abertura do gráfico. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso usar um transferidor. Então, vocês sabem que o transferidor, ele tem uma marcaçãozinha aqui no meio, né? Essa marcaçãozinha é o ponto de origem da minha reta. Como que eu faço para medir o ângulo? Eu vou pegar esse risquinho aqui e vou colocar bem certinho no cantinho do meu gráfico, de onde eu tô querendo chiclete. E vou pôr, pode ver que ele não pode ficar torto, tá vendo essa reta aqui? Ele vai ter que seguir e ficar bem na linha do gráfico. E o meu ponto tem que estar no 0, então eu vou olhar até onde ele vai, olha. Ele tá seguindo aqui até um pouquinho mais do 35, então eu posso falar que o grau é 36 graus, é a abertura do gráfico de quem prefere os chicletes, 36 graus. Posso resolver de outra maneira? Eu posso pegar 5 crianças, olha lá, 5 crianças que gostam de chicletes das 50. Então, agora, eu vou dividir isso aqui por 5.
Vou mostrar para vocês como que eu vou achar sem medir. Então, se eu dividir isso aqui por 5, eu vou achar 1 sobre 10, certo? 1 sobre 10. Achando 1 sobre 10, eu vou achar que 1/10 representa esse pedacinho aqui do meu gráfico. O meu gráfico, ele tem um ângulo de 360 graus, porque ele é uma circunferência. Então, eu preciso achar quanto é 1/10 de 360 graus. Então, eu vou pegar 1/10 vezes 360 graus. Vou abaixar um pouquinho aqui. Como que eu faço para resolver isso aqui? Lembra, são multiplicações. Então, todo mundo vira uma fração aqui. Então, embaixo do 360, eu vou colocar 1. E multiplicação de fração, o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo, certo? Então, eu resolvo aqui 1 vezes 360, 360. 10 vezes 1, 10. E a gente sabe que 360 dividido por 10, eu posso cortar esse zero com esse, e eu chego no 36 graus, que foi o que eu medi. Eu consigo fazer sem usar o transferidor também, fazendo a continha. Na letra D, ele fala, o ângulo correspondente ao setor das crianças que preferem sorvete, bala ou sorvete, é D, então eu preciso achar a bala e preciso achar o sorvete. Então, a bala são 5 e o sorvete são 10. Agora, vamos usar um pouquinho a cabeça. 5, eu já fiz, ó. É mesmo grau do chicletes. Então, eu já sei que a bala tem 36 graus. Não preciso nem fazer a conta. Vamos fazer a conta do sorvete. Quantas crianças preferiram o sorvete? Não foram 10 crianças? Então, eu vou pôr 10 crianças de 50 que preferiram o sorvete. Vou dividir isso aqui por 10, já vou fazer mais rápido. Dividindo isso por 10, aqui vai dar 1/5. Então, eu sei que de 5 crianças, uma preferiram sorvete. Mas quanto 1/5, isso aqui é 1/5 do gráfico. Como que eu sei que quanto isso é em graus? Eu vou pegar 1/5 e vou multiplicar por 360, que é a angulação do meu gráfico de pizza, 360 graus. Gente, já sabe que todo mundo vai virar fração, o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Então, aqui eu vou achar 360, porque 1 vezes 360 é 360, e 5 vezes 1 é 5. Eu consigo dividir 360 por 5? Consigo, porque ele termina em 0 e 0 é divisível por 5. 360 dividido por 5 é igual a 72. Então, o ângulo do sorvete aqui, que representa o sorvete, é 72 graus, que é o sorvete. Quanto eles são juntos, então? É só eu somar 360 mais 72, eu encontro um ângulo de 108 graus, que é a bala mais o sorvete. Bom, no exercício ele fala assim, exatamente metade das crianças preferem sorvete ou, ele está falando, quem junto com o sorvete dá metade das crianças. Se a gente tem 50 crianças, metade são quantos? Metade são 25 crianças, certo? Metade de 50 é 25. Se eu quero sorvete mais algum outro produto que dê metade das crianças, eu só posso juntar com quem? O sorvete não são 10? Eu só posso juntar com quem é 15. Quem é 15? O chocolate. Então, é sorvete mais chocolate. Certo? Então, ali no espacinho de vocês vão pôr preferem sorvete ou chocolate, que dá exatamente 25 crianças, que é metade das crianças que foram entrevistadas, ok? Agora, a gente vai para o exercício 2. No exercício 2, foi perguntado para 30 crianças quantas horas por dia você gasta na internet. As respostas foram as seguintes. Veja que eu tenho 30 crianças responder a quantidade de horas aqui. Aqui é tudo horas. 3 horas, a segunda criança respondeu 2 horas, 1 hora, 0 horas, 4 horas.
e assim sucessivamente. Se vocês contarem aqui, vocês vão ver que tem a quantidade de 30 números. Bom, ele fala, faça o que se pede. Na letra A, ele quer que organize isso em uma tabela. Então, o que eu fiz? Eu separei em duas colunas, a coluna das horas e a coluna do número de crianças. Então, 0 horas, quantas crianças ficam nenhuma hora na internet? Veja que eu tenho 2 números zeros aqui. Então, eu coloquei 2. 1 hora, quantas crianças ficam 1 hora na internet? Se vocês contarem aqui, eu tenho 6 crianças que falaram que ficam 1 hora na internet. 2 horas. 2 horas eu tenho 11 crianças. Se vocês contarem aqui, eu tenho 11 número 2. 11 crianças que responderam 2 horas. 3 horas na internet, 7 crianças. 4 horas na internet, 4 crianças. Se eu somar tudo isso aqui, eu chego num total de 30 crianças. E este é o exercício A, onde eu organizei os dados recolhidos na pesquisa. No exercício B, ele fala, passe as informações da tabela para um gráfico de setores, ou um gráfico de pizza. Então, o que a gente sabe? No gráfico de setores, no gráfico de pizza, a gente sabe que esse gráfico, ele é feito por graus, né? Então, eu tenho que transformar tudo que eu coloquei lá naquela tabela em graus. Então, a gente vai começar com 0 horas. Então, vamos transformar 0 horas. Aqui, ó, vou pôr 0 horas. Eu sei que... Quantas crianças foram entrevistadas? Não foram 30? Então, 2 crianças ficam 0 horas na internet. 2 das 30 entrevistadas, certo? Dá para simplificar isso aqui? Dá para simplificar e transformar isso aqui em 1/15, não é? Então, se eu for simplificar isso aqui e dividir isso aqui por 2, eu chego em 1/15. Só que eu tenho que transformar isso aqui em graus. Então, eu vou pegar 1/15 e vou multiplicar por 360 graus, certo? Lembrando que como eu sempre falo para vocês, multiplicação de fração, eu coloco 1 aqui embaixo e o de cima multiplico o de cima, o de baixo multiplico o de baixo. Então, 1 vezes 360, 360. 15 vezes 1, 15. Agora, eu vou dividir o 360 por 15 e eu chego no número 24. Então, eu tenho 24 graus, que representa as 2 crianças que ficam nem 1 hora na internet. Então, agora eu vou calcular 1 hora. 1 hora. 1 hora, lá na tabelinha do exercício anterior, a gente viu que 6 crianças ficam 1 hora na internet. 6 das 30. Se eu simplificar isso aqui, eu consigo dividir isso aqui por 2. Dá até por 3, né? 6 dividido, vamos por 3. Por 3, 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 30 dividido por 3, 10. Ainda dá para eu dividir por 2. Se eu dividir isso aqui por 2, vai dar 1/5. Vamos achar isso em graus. Então, é 1/5 vezes 360. Lembrando que embaixo, quando não tem nada, tem 1. Então, o de cima vai multiplicar o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. 1 vezes 360, 360, 5 vezes 1, 5. E 360 dividido por 5 vai dar 72 graus. Agora, a gente tem que transformar 2 horas. Vou colocar aqui, 2 horas. 2 horas são 11 crianças das 30 que ficam na internet. Bom, 11 é um número primo, eu não consigo dividir. Então, vai ficar assim. Vamos achar 11 de 30 crianças de 360 graus. Vamos transformar isso em graus. Aqui embaixo, a gente sabe que quando não tem nada, tem 1. Então, eu vou multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 360 vezes 11 vai dar 3.960. E 30 vezes 1 dá 30. Agora, eu posso cortar esse 0 com esse, e 396 dividido por 3 dá 132 graus. Certo? Achamos de 2 horas. Vamos de 3 horas. 3 horas. Quantas crianças
ficam 3 horas na internet? 7 crianças de 30. Como 7 é primo, eu não consigo simplificar. Vou transformar em graus. 7/30 vezes 360 graus. Lembrando que embaixo eu tenho 1, de cima multiplico de cima, de baixo multiplico de baixo. 7 vezes 360 vai dar 2.520. E 30 vezes 1 dá 30. Corta esse zero com esse. Agora eu vou dividir 252 por 30. Por 3, na verdade, eu encontro 84 graus. Está faltando a minha última, né? Que são 4 horas. 4 horas foram 4 crianças que escolheram das 30 que ficam na internet. Aqui eu consigo simplificar, eu posso dividir isso aqui por 2. E dividindo por 2 eu vou chegar em 2/15. Vou pegar o 2/15, vou multiplicar por 360 graus para achar qual é a abertura dessa turminha aqui. Lembrando, de novo, aqui embaixo tem 1, o de cima multiplico de cima, o de baixo multiplico de baixo. 2 vezes 360, 720. E 15 vezes 1 dá 15. Dividindo 720 por 15, eu chego em 48 graus. Gente, é o seguinte, se vocês somarem todos esses graus aqui, ele vai ter que dar no final 360, certo? Senão tem alguma continha aqui que você fez errada, porque tudo isso aqui vai formar o nosso gráfico de setores, que é o gráfico de pizza. Então, para passar no gráfico de setores, ele vai ficar assim, olha. Vocês vão fazer, não precisa usar o transferidor, nada, mas tentem fazer mais ou menos parecido com esse, tá bom? Se vocês quiserem usar o transferidor, vocês vão colocar exatamente assim, ó. Vocês vão passar um traço qualquer e daí vocês vão colocar o transferidor no início aqui e vão contar, olha lá, 132 graus, que foi o rosinha, que na verdade eu delimitei que foram as 2 horas, certo? Ó, 132 graus, crianças que ficam 2 horas na internet. Depois eu passo o traço aqui e marco, ó, 0 graus. Vejo que o azul, que são 3 horas, são as pessoas que ficam 3 horas na internet, que são 84 graus. Então, eu vou do 0 até mais ou menos o 84, faço uma marcaçãozinha aqui, pego a régua e traço, aí eu vou passar a partir desta reta aqui, ó, eu venho aqui e agora eu vou pegar as 4 horas. 4 horas, olha, veja que tá bem na reta do 0 e as 4 horas para mim, no que a gente fez a conta, a gente viu que dava 48 horas, então eu vou esticar até quase 50, olha, eu faço uma marcaçãozinha ali e passo o traço. Aí, depois que eu passei o traço, eu ponho nesta reta agora para ver o próximo pedaço. Marco lá o 0. O número 2 são 0 horas, era 24 graus. Então, eu vejo que eu fui até um pouquinho, ó lá, até 24 graus. Faço uma marcaçãozinha aqui e traço o meu ângulo. E o último, eu marco de novo o 0 aqui, olha. Marco o 0 aqui, certo? E o amarelo não é 1 hora? 1 hora deu 72 graus. Então, daqui eu vou partir até os 72, vou marcar aqui e vou fechar o meu gráfico, porque eu parti daqui e fui para lá. De qualquer lugar que você parta, você consegue fazer. Não precisa ser exatamente assim. Esse aqui é uma referência. Aí vocês fazem uma legenda e pintam, que vai ficar bem bonito. Agora, vamos para o nosso último exercício do dia. Último exercício da aula, então agora nós vamos ver o exercício C, que pede para que a gente passe as informações da tabela do exercício 2 para um gráfico de colunas. Então, vocês podem fazer no caderno, aí também vocês têm espaço para isso. O que vocês precisam fazer? Primeiro, como é um gráfico de colunas, vocês vão fazer um eixo na horizontal e um eixo na vertical, o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Nosso gráfico, ele tem que ter um título. Eu vou colocar horas na internet. Bom,
Os dois eixos, eles precisam ter nomes. Então, de um lado eu vou pôr horas e outro lado eu vou pôr quantidade de crianças. Colocado os dois, e agora a gente vai ter que fazer as divisões. Eu vou fazer divisões aqui e aqui para que eu comece a fazer o gráfico. Divisões feitas, agora nós vamos começar. Na tabela, a gente tem que 2 crianças ficam 0 horas na internet. Então, eu vou puxar uma coluninha de 0 horas até 2 crianças. Olha lá, 2 crianças ficam 0 horas na internet. Puxei aqui, ó. Já fiz. 2 crianças, 0 horas na internet. Depois eu tinha também a informação que 6 crianças ficam 1 hora na internet. Então, eu vou pegar 6 crianças aqui, ó, e ficam 1 hora na internet. Também vou fazer um gráfico, uma coluninha aqui, ó. 6 crianças ficam 1 hora na internet. Aí, a gente tinha a informação que 11 crianças ficam 2 horas na internet. Como é um pouquinho mais do que 10, eu vou passar um pouquinho do 10 aqui, ó. Então, eu vou pôr 11 crianças ficam 2 horas na internet. Vou pôr aqui, ó. Aí, eu tinha na próxima informação que 7 crianças ficam 3 horas na internet. Então, eu tenho 7 crianças é um pouquinho mais do que 8, vou pôr aqui, ó, ficam 3 horas na internet. Puxar outra barrinha aqui. E eu tinha também que 4 crianças ficam 4 horas na internet. Eu já tenho o número 4 aqui, eu só vou esticar, 4 crianças ficam 4 horas na internet. Gráfico finalizado, espero que vocês tenham gostado da aula. Ficou um pouquinho longa, mas não tinha o que fazer, gente. Se eu não explicasse com calma, vocês não iam entender. Então, vocês façam o gráfico de vocês, pintem colorido que vai ficar bem legal. Beijos, até mais!